Glórias a Deus, aleluia. Estamos felizes e alegres, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém? Amém. Hoje mais um culto de doutrina, aonde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa Palavra de Deus. Eu convido os irmãos que venham se colocar em pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, somos gratos por essa rica oportunidade, meu Pai querido, de estarmos aqui na Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Opera maravilhas nesta noite, venha salvar, curar, libertar, manifestar a sua presença, ó Papai querido, em nosso meio, ó Deus. Receba toda adoração, todo louvor, que aqui serão entoados em Teu bendito nome, Senhor. Derrama poder, derrama graça, derrama benignidade, alegra os nossos corações, ó Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. A irmã Iraci está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz. Glórias a Deus, aleluia. A paz do Senhor. Vamos louvar o hino número 5. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Rocha verdadeira, em oblação de amor, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluia. Eu, ó Jesus Cristo, Teu sangue. Glória a Deus, aleluia. Eu quero a Tua graça. É Deus, aleluia. Presente sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluia. Espírito divino do Pai a promissão. Glória a Deus. Sedenta a alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 17. Glória a Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz.
Que horas de vida tão doces pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum tema, acima buscando do véu. Glória a Deus, aleluia. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Glória a Deus, aleluia. Caminho da brisa branco, da ave o Capítulo de doce amor, me falam sentidos acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, que luz sem véu, aleluia, revela mistérios do céu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o número 77. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Glória a Deus. Traz a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. É Deus, aleluia. Contato com teu Salvador. Glória a Deus. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a Glória a Deus, aleluia. sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o Supremo Ser. Aleluia. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. O Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Glória a Deus. Neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Aleluia. Guarda o contato com teu Salvador. É Deus. A nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado essa oportunidade, em nome de Jesus. Vamos guardar o contato com o nosso Salvador, o Senhor Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que se entregou para que nós possamos ser salvos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 8, iremos fazer a leitura
versículo 1 ao versículo 13. Apocalipse 8, do 1 ao 13. O título sugerido aqui na Bíblia, assim diz: o sétimo selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Versículo 1: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Essa foi 4? 5 agora. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 3ª parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. E o nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas, para que a 3ª parte deles se escurecesse, e a 3ª parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, nós somos gratos por esta palavra maravilhosa e abençoadora. Que a tua vontade nesta noite venha a ser feita. Fala aos nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra, Pai. Toma a direção, Senhor, ao que nós te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador, o teu Filho amado. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, hoje nós estaremos assim continuando o estudo da doutrina das últimas coisas, a escatologia bíblica. E hoje vamos estudar a 8ª parte desse estudo que é longo. Amém? Amém. Vamos recordar um pouquinho. No estudo passado, nós falamos que a 2ª fase da tribulação começará com o diabo e todos os seus anjos sendo arremessados na terra e com grande ira. A igreja lembra? Recorda? Está lá baseado em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 12. Também nós falamos que o anticristo, ele não irá aparecer aqui na terra enquanto a igreja ainda aqui se encontrar. Enquanto a igreja não for arrebatada, o anticristo não tem poder para se apresentar nessa terra. Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito Santo, através da igreja na qual habita, está impedindo
ação do mal, ou seja, ele opera em torno de 50% aí, com os seus anjos, né? Mas ele não tem plenos poderes de se manifestar na terra, porque a igreja ainda está na terra e o Senhor Espírito Santo ainda está fazendo uma grande obra. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Também para a igreja se recordar, nós falamos que o anticristo, ele será um líder ativo neste mundo, mas somente por 7 anos. Ele vai fazer uma aliança com os judeus durante esses 7 anos. Só que ele vai quebrar essa aliança, uma aliança de paz, em torno dos 3 anos e meio, baseado em Daniel, capítulo 9, e o versículo 27. Também citamos no estudo passado que o anticristo, ele imitará a Jesus Cristo na sua vida e irá enganar a muitos, trazendo uma falsa paz. Está em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, os irmãos lembram, ele vai vir num cavalo branco, não é verdade? Representando a paz, mas é uma falsa paz, porque aquele que está montado no cavalo branco é o dito cujo, o sanguinolento, o carcará, é o anticristo, que a Bíblia diz que ele vem com arco na mão, e o arco não representa a igreja, o arco não representa a Jesus nem a Deus, não é símbolo da igreja, amém, queridos? Também falamos que o anticristo na terra, ele vai unir os povos em uma só religião, o ecumenismo, não é verdade, queridos? Ele vai vir aqui de toda maneira agir do seu belo prazer para fazer uma religião única em todo o mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Ou seja, ele vai ele vai unir todas as religiões em uma só. Também falamos que ele terá completo controle sobre as atividades comerciais em todo o mundo, criando um sistema de compra e venda. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Ele vai usar uma marca, ele vai usar um sinal. Nós falamos aqui a respeito do nome Visa, que representa 666, que será implantado nas pessoas como um chip, ou na mão direita ou na testa. A pessoa que não tiver esse chip na mão ou na testa, ele não poderá comprar nem vender. Por isso que ele criou essa moeda forte, para ele ter o completo controle de todos os seres humanos na face da terra. Falamos que os 7 selos do Apocalipse serão abertos durante a segunda fase da grande tribulação, indicando o início dos juízos de Deus na terra. A igreja recorda? Falamos a respeito do primeiro selo. O que é o primeiro selo? É o cavalo branco, é a falsa paz, e o seu cavaleiro é o anticristo. Falamos também a respeito do segundo selo, que é o cavalo vermelho, que representa a guerra. Os irmãos recordam, não é verdade? O terceiro selo é o cavalo preto, ele é a fome, representa a fome que vai ter na terra. Também falamos que o quarto selo é o cavalo amarelo, ele representa a morte e o inferno, não é verdade, queridos? O quinto selo são os mártires da grande tribulação, os que não receberam o sinal da besta e foram salvos morrendo por amor à palavra de Deus. É aquele período do intervalo, né, entre o sexto
e o sétimo, né? Nós falamos aqui, o sexto selo, ele mostra o terror no mundo, o universo entra em confusão, o sol vai escurecer, está na Bíblia, a lua vai ficar com a cor de sangue, as estrelas, elas irão cair do céu, o céu vai se abrir e haverá um forte terremoto na terra. Falamos a respeito disso. Falamos também que as ilhas e os montes são removidos dos seus lugares. Lembra disso, queridos? Haverá angústia na terra e pânico entre as nações. Tudo isso está baseado em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17. E o período entre o sexto e o sétimo selo surge um intervalo. Qual é esse intervalo? Nós erramos. Nós falamos que os mártires da grande tribulação, eles estão ali situados no quinto selo, e ali haveria um intervalo. O intervalo não é no quinto para o sexto selo, é do sexto para o sétimo, que haverá um intervalo onde irá surgir o povo judeu, que será selado, e não sofrerão os danos no juízo de Deus sobre a terra durante a segunda fase da grande tribulação. Então esse intervalo vai surgir entre o sexto e o sétimo selo, que serão abertos, na verdade, que são aqueles homens, os 144 mil escolhidos como primícias para Deus e o Cordeiro, aqueles que foram comprados. São os que são puros e virgens, sem nenhuma mácula, redimidos dentre todos os homens. Lembra, igreja? Até que eu falei que tem uma seita aí que diz que serão 144 mil deles salvos. Isso é um golo, é uma heresia. A Bíblia diz que os 144 mil escolhidos são judeus. São escolhidos como premissas de Deus, para o próprio Deus e o seu Filho, o Cordeiro, o Salvador. E eles irão aqui proclamar o Evangelho. Eles não sofrerão nenhum dano da grande tribulação que estará nessa terra. Somente eles. Na testa deles estará o nome de Deus. Nós falamos isso, não é verdade, queridos? Então a igreja se recorda. Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 8, e Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. Isso aí só para aquecer, só para nós recordarmos o estudo passado, para a gente não ficar sem saber o que está acontecendo no estudo que nós vamos falar hoje. Hoje nós queremos falar sobre as 7 trombetas, que é a continuidade dos juízos de Deus na terra no período da segunda parte da tribulação. Amém? E eu preciso da ajuda da igreja. Alguém já localiza aí para mim Apocalipse capítulo 8, versículo 7, e outro já vê Jeremias capítulo 19 e o versículo 9. Jeremias quanto? Jeremias 19, 9. Valeu. Apocalipse 8, 7. Queridos, a continuidade do juízo de Deus será o toque das 7 trombetas. O anjo, ele vai tocar a primeira trombeta. E quando o anjo tocar a primeira trombeta do juízo de Deus, a Bíblia diz que haverá fogo misturado com sangue. E este fogo misturado com sangue, ele será lançado na terra. Deus vai lançar fogo misturado com sangue na terra. E a Bíblia diz que vai queimar a terça parte das árvores e toda a erva verde. Se o sol, a temperatura dele hoje, se encontra nessa situação que ninguém consegue ficar debaixo dele, precisa de uma árvore para se esconder, imagine naquela época, nesse dia, quando a terça parte das árvores forem queimadas,
e o sol estiver 7 vezes mais quente que esse, aonde as pessoas irão se esconder? Toda a erva será queimada. 1/3 do planeta irá sofrer com essa atitude do Senhor. Por que isso? Porque Deus está corrigindo os rebeldes, aqueles que não quiseram reconhecer o Filho dele como Salvador. Então esses juízos serão lançados na terra. E quando isso acontecer, será uma catástrofe geral. Choro, ranger de dente, desespero. Mas não terá como isso não acontecer, porque o tempo da graça haverá de cessar. É época de juízo. Apocalipse, leia para nós 8:7. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Pensa bem, queridos, não haverá mais verde. Não haverá. A erva será queimada. As árvores que dão frutos serão queimados. Isso indica que haverá mais fome, mais pessoas desempregadas, mais pessoas desesperadas. Mas aí só está iniciando o juízo de Deus sobre os desobedientes, sobre os incrédulos, os rebeldes, os que não quiseram o Senhor. Haverá grande fome na terra, onde muitos comerão seus amigos e filhos, cozidos ou assados, até mesmo cru, nesse dia. Pensa bem, um amigo, ele vai olhar para o outro, e a fome vai ser tão desesperadora na terra, que ele vai matar o amigo e vai cozinhar o amigo. A mãe vai olhar para o filho inocente, e o desespero vai ser tão grande, que ela vai matar o próprio filho e assá-lo para comê-lo. Haverá aqueles que irão comer os filhos, os amigos, os companheiros, cru mesmo, pelo desespero. Porque a fome ficou desesperadora. Não se acha alimento na terra. Uma terça parte da terra foi consumida, com fogo misturado com sangue, lançados sobre a terra. Acabará a comida. Esse povo vai entrar em desespero. Ainda mais nos dias de hoje. O povo gosta de comer, não é verdade? E naquele dia, quando não tiver o que comer, tem que matar uns aos outros. Vão comer os filhos. Os filhos que nascerem pequenininhos irão sofrer as consequências. Os amigos irão se matarem para se banquetearem. Veja o livro de Jeremias, capítulo 19, versículo 9, hoje de mesmo. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Amém? E lhes farei, Deus fala, eu lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerão cada um a carne dos seus amigos. Irão se matar, tragédia, desespero. É o juízo de Deus aos rebeldes, aos desobedientes, os que não quiseram reconhecer o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. Aqueles que estiverem vivos quando a tribulação começar nessa terra. A igreja não.
A igreja vai estar na glória. A igreja vai estar no tribunal de Cristo, nas bombas do Cordeiro. E o desespero aqui na terra vai ser enorme. Lembra que nós falamos que não vai ficar as criancinhas? Elas serão arrebatadas porque das tais ao reino dos céus. Esses aqui que a Bíblia diz que os pais irão comer-los. Os filhos e as filhas são os adolescentes, os jovens. As pessoas terão que dormir com o olho fechado ou aberto. Terão que se trancar. Porque pode fechar o olho para dormir e pode acordar dentro de um tacho fervente de água. Como a coisa vai ser desesperadora aqui na terra. Essa aí é a primeira trombeta. A segunda trombeta que o anjo vai tocar, a Bíblia diz que a água do mar, uma terça parte da água do mar, vai se tornar em sangue. Veja para nós aí, Isaías 19:5 e Ezequiel capítulo 4, versículos 16 e 17. E eu vou ler ao capítulo 8, versículo 13. Queridos, a Bíblia diz: algo como um monte ardendo em fogo cai no mar, matando a terça parte dos peixes e destruindo muitos navios. Vai ser uma rocha, uma montanha, vai cair do céu, pegando fogo, vai destruir uma terça parte. Deus já mandou fogo misturado com sangue, queimou as árvores e as ervas, uma terça parte. A fome começou a ficar desesperadora. Agora Deus manda um monte, uma rocha, ardendo em fogo dentro do mar. Os peixes irão morrer. Aqueles navios cargueiros serão destruídos. Isso trará prejuízos para a indústria da pesca e dos transportes marítimos. Isso vai gerar mais a crise da fome na terra. Com esse aquecimento na água, dessa rocha que cai ardendo em fogo, ela vai apodrecer uma terça parte do mar, gerando uma crise de sede. As pessoas não terão o que comer, matando os filhos e os amigos. Agora vai faltar água, sem comida e sem água. Quem tiver água estocada vai se tornar milionário, porque a sede vai ser louca. Veja o que diz Isaías capítulo 19, versículo 5. Nessa época, o outro Ezequiel quanto? 4, 16 e 17. Nessa época que a água ficar podre, aquele que tiver a água vai vender a água por um alto preço. Por isso que eu disse que ele vai se tornar rico. Existem rumores que nos Estados Unidos eles estão estocando água. Por que isso? Porque eles são conhecedores da palavra de Deus. E o que acontece? Eles sabem que o país que tiver água naquela época será um país forte. E os Estados Unidos, eles eram
voltarão as águas do mar e o rio se esgotará e secará. Amém? E secarão as águas do mar, e o rio esgotará e ressecará. Vai secar. Mais cedo ou mais tarde, haverá uma crise de sede e fome no mundo. Doa a quem doer. Goste quem gostar, ou não goste quem não gostar. A Bíblia, ela vai se cumprir. Não adianta. Ela vem se cumprindo, ela está se cumprindo e ela irá se cumprir. A palavra de Deus é fiel. Deus leva sobre a sua palavra para fazer ela se cumprir. Tudo que você está passando nos dias de hoje, com o aquecimento global, tem a ver com a palavra de Deus. A crise econômica, o desespero pelo alimento, os países emergentes, tudo tem a ver a palavra de Deus. Está se cumprindo. A qualquer momento, a igreja será arrebatada deste mundo, e a grande tribulação terá início para os moradores desta terra. Os juízos de Deus serão lançados sobre os que estiverem aqui, que não foram arrebatados. A Bíblia diz que os jovens desmaiarão de sede. Porque os jovens são mais vigorosos que os anciãos, que as crianças. Por isso a Bíblia diz que eles, com tanta sede, eles vão desmaiar. Tem jovens que vão ficar 2, 3 dias sem beber um copo d'água. Mas a Bíblia diz que eles vão desmaiar. Daí Atos, capítulo 8, versículo 13. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. A água está sendo racionada. 1/3 parte do mar apodreceu, pelo que Deus jogou no mar. A água será bebida por medida dosada. Hoje, você vai lavar um carro e você desperdiça água. Você vai tomar um banho e fica 1 hora debaixo do chuveiro, a fartura. Você lava a tua calçada e desperdiça água à vontade. Tem-se uma taxa para pagar? Tem. Mas você consegue pagar, porque o teu trabalho lhe dá condições de pagar. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que naquele tempo a água vai ser dosada. Você não irá jogar água fora. As roupas não serão lavadas como são lavadas nos dias de hoje. Provavelmente não lavaram uma peça de roupa de mês em mês. As vasilhas que as pessoas se alimentam não serão lavadas todo dia. Serão limpadas com papel. E não está comida em cima da própria sujeira. Aqueles que tiverem alimentos. Porque a água é dosada. A água vai virar ouro. A água é a substância. É uma das substâncias que dá vida. Ninguém vai querer desperdiçar uma água que dá vida um par de tênis. Por isso que ela vai ser dosada. Quem tiver água vai tomar os golinhos. Se brincar, vai ser abaixo de conta-gotas. Porque 1/3 parte do mar apodreceu, está azedo. É o juízo de Deus. Sendo lançado nessa terra os rebeldes, os desobedientes, os incrédulos, que não creram no Filho dele, no sacrifício do Filho dele. Veja o que diz Ezequiel capítulo 4.
Então me disse: Filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso e com desgosto, e água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Amém? E a água beberão por medida e com espanto. Sabe como é que é o espanto? Eles vão tomar um bolinho de água, vão molhar o bico, a garganta, e vão se espantar, porque tem pouca no galão. O desespero. É a Bíblia. Isso aqui não é conto da carochinha, não, igreja. É o que vai acontecer nessa geração. É o que vai acontecer nesse mundo. Por isso, você não pode olhar para o mundo. Por isso, você não pode entregar a tua coroa. Por isso, você não pode sair da presença de Deus. Porque o que espera nesse mundo é sofrimento, é humilhação, é juízo de Deus. Os escarnecedores, os que debocham, são os que mais irão chorar, são os que mais irão sofrer, porque não terão o apoio de ninguém. Será um por um e ninguém por ninguém. O egoísmo será implantado. Filhos escondendo comida dos pais. Os pais escondendo água dos filhos. Uma inimizade generalizada será lançada nessa terra. Roubalheira, desespero. Isso aí é o que vai acontecer quando o anjo tocar a segunda trombeta. No período da segunda fase da tribulação, da grande tribulação. Localize por gentileza aí Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. O terceiro anjo, queridos, ele vai tocar a trombeta. E a Bíblia diz que irá cair uma estrela que vai tornar as águas dos rios e fontes saladas. Agora, o primeiro anjo tocou a trombeta e destruiu uma terça das árvores de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e a água do mar se tornou em sangue, apodreceu. O terceiro anjo toca a trombeta e cai uma estrela do céu que vai tornar as águas dos rios. Os irmãos que estudam sabem muito bem. Nós temos os mares, nós temos os rios e nós temos as fontes, os nascentes. E a Bíblia diz que esse terceiro anjo está incumbido diretamente de mandar o juízo em cima dos rios e das fontes, fazendo que tudo se torne amargo. Imagine isso. Você pegar um copo de água e ela estiver amarga. Só pode ser uma coisa: se a água está amarga, é porque ela está envenenada. Amargor é veneno. Amém? Assim as águas do mar, dos rios e das fontes estarão contaminadas. A água vai virar ouro. E quem tiver a água, como eu disse, terá poder no mundo. Será poderoso. O mundo inteiro, queridos, o mundo inteiro clamará por água e não a achará, e muitos morrerão de sede. E aqueles que tomarem essas águas morrerão contaminados. Água amargosa, veneno, vai sofrer. E aí vai ter a escolha: ou você quer morrer contaminado, ou você quer morrer de sede. Não terá outra saída, não terá outra solução. A igreja foi embora, o tempo da graça acabou, o Espírito Santo não está mais na terra.
terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Amém? Aí, e o terceiro anjo, como a irmã Iraci leu, ele tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como a tocha. Coisa maravilhosa, né? Para quem conhece a palavra, para quem conhece Jesus, para quem entregou a sua vida para Jesus, quando lê isso aqui, glorifica a Deus. Porque nada do que ele fez aqui ficou em vão. E aqueles que andaram tirando sarro da tua cara, aqueles que você levou ao evangelho, cuspiram no teu rosto, agora estão padecendo pelas suas rebeldias, seus desaforos, suas arrogâncias, seu sarcasmo. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Acabou-se uma terça parte dos rios agora. Acabou-se uma terça parte das fontes. Quando a água estiver brotando da terra, minando ali, alguém pensar que ela é uma água boa, ela é margosa, é envenenada. E como é que as pessoas irão saber? Não terão meios de fazer uma experiência. A gente será tão tremenda que ele vai tornar. E ela não vai matar espontaneamente, não. De princípio, ela vai até satisfazer, para que outros a tomem também. E aí, no decorrer das horas, começarão a sentir falta de ar, dor no estômago, os olhos irão ficar arregalados, a língua para fora, a cabeça pegando fogo. Deverá ser uma morte terrível. Por isso, a igreja não entregue a tua salvação pelos deleites deste mundo, por tudo que o mundo tem a oferecer. Tudo isso é transitório, é passageiro. Não siga essas pessoas que querem ser exemplo na mídia. São mortais, irão morrer, irão descer a cova, e não irão levar nada do poder que eles têm aqui na terra. O melhor a seguir como exemplo é a Jesus, o Cristo, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ali nos buscará. Ele é o exemplo a ser seguido, e ele deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, o livro revelado, para nós não cairmos no engano, no erro que Satanás está colocando, a cegueira que o diabo está colocando nas pessoas do mundo que não tem Jesus como Salvador. A igreja marcha dentro desse objetivo de escapar da grande tribulação, de não passar por esse processo de juízo que será lançado na terra. Porque nós estamos debaixo do livre-arbítrio. A escolha é nossa, é individual. Nós podemos escolher aonde nós iremos passar a nossa eternidade. Se ao lado de Deus, ou distante da presença dEle. E tudo isso é escolhido com vida. Porque a Bíblia diz que depois que morre, segue o juízo, não haverá mais perdão, só condenação. A igreja é privilegiada, porque ela tem um Deus que é fiel na palavra dele. E se Deus lhe prometeu, igreja, que você vai estar com ele na glória, creia e faça a vontade dele, porque a grande
grande tribulação será terrível na terra para todos os moradores. E a Bíblia diz que o nome da estrela é absinto, e que a terça parte das águas tornaram-se absinto, amargo. E muitos homens, quando diz homens, está representando o sexo masculino e sexo feminino. E muitos homens morreram nas águas, porque elas se tornaram amargas, absinto, venenosa. Mas o desespero é tão grande, tem que beber água. Eu não sei, mas alguns estudiosos devem saber que é mais ou menos 30% do nosso corpo é água. 70%? Aí, ó, os estudiosos me falando, 70% do nosso corpo é água. Necessita da água. E aí, queridos, não tem água, como você vai fazer? Sede total, desespero. Alguns até irão mijar no caneco, irão tomar e ficar trocando óleo, mijando e bebendo. Só que vai ter uma hora que vai acabar. E aí o fígado vai pro pau, o riso vai acabar. Entendeu, queridos? Imagine, faça-se uma interpretação. Como é uma situação dessa? Sem comida, sem água, um sol quente 7 vezes mais do que o atual, sem árvores para se esconder. Pensa o desespero. O anjo que irá tocar a quarta trombeta diz, o Senhor diz, e haverá trevas na terça parte do dia e da noite, além de faltar comida. Alguém localiza para mim Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Além de faltar comida, faltar água. A Bíblia diz que uma terça parte vai virar trevas, ou seja, o dia vai estar claro e de repente escurecer. E aí é o momento das trevas. Nós não estamos falando da escuridão, nós estamos falando que na escuridão as trevas irão aparecer, terror noturno. É a ordem que o quarto anjo irá para tocar a trombeta e enviar para a terra. Trevas durante o dia e a noite. E vai ser uma escuridão total na terça parte do mundo. Alguém vai estar do outro lado, vai ver tudo escuro. E aí as trevas atacando os monstros. Como a escuridão no mundo ficará em trevas, e as trevas é o quê? É o reino comandado pela besta, o anticristo. Vai estar aí atacando as pessoas, sem água, sem comida e no escuro. E o anticristo, a besta, tomando conta. Pensa no terror, queridos. Vão querer morrer e não poderão. Vão chorar e não terá quem ajuda. Esses homens metidos a carrancudo que não choram, vai ser os primeiros a abrir a boca que nem bebê, desesperado. E não vai ter quem ajuda. Estão debaixo da grande tribulação, do juízo de Deus. E a igreja vai na glória, glorificando a Deus, adorando a Deus, recebendo seus galardões pelas suas feituras aqui na terra. Luz, fartura, corpo transformado. Olha que escolha, queridos. Olha que escolha. Ou escolhe estar na glória com o Senhor, no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, na bema, ou escolhe estar na grande tribulação. Por isso que as coisas do mundo, elas estão se tornando cada vez mais doces, cada vez mais saborosas, cada vez mais desejosas.
Sabe para quê? Para você entregar a tua coroa e se envolver com o mundo. As coisas do mundo, você olha assim, nossa, como é bonito. A televisão apresenta cada coisa linda que o seu desejo carnal aflora. Homens bonitos, mulheres bonitas, iates, praias, muita comida, muita fartura, ouro, popularidade, amizade, tudo isso para quê? Para enganar os escolhidos, porque isso é transitório. Quando a igreja foi embora, tudo vira trevas, perseguição. Tudo está sendo preparado, o cenário está sendo montado, a hora está chegando. Não irá demorar, queridos. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 8, versículo 12, por gentileza. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Amém? E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Pronto. Um lado do sol agora está escuro. De dia. Não é eclipse, não. O sol literalmente irá escurecer uma terça parte. Vai ficar escuro. Aí vai vir a lua clarinha. Quem é clarinha um pouco, a Bíblia diz que uma terça parte da lua também vai escurecer. E a terça parte das estrelas que brilham também, ela diz que também vai ficar escura. Pensa bem, queridos. Isso tudo contemplado aos olhos nus. Todos que estarão aqui na terra verão isso acontecer. E a terça parte do dia não vai brilhar. Não haverá dia. Será semelhante à noite. E as trevas assoladoras irão tomar de conta. Imagine isso. Alguém estará numa casa e do outro lado está ouvindo o vizinho gritando. Não pode nem sair para fora. Pode nem socorrer. Vai começar a clamar, misericórdia, misericórdia. E Deus não estará ouvindo. E nós, a igreja, não estaremos ouvindo. Está num desespero sozinho. O anticristo, a besta, o dragão, o falso profeta, estará no sofrimento, queridos. Essa é a escolha que essa geração está fazendo ao abdicar a salvação que vem de Jesus, a não se entregar de corpo, alma e espírito para o Senhor, ao pisar no sangue do Filho de Deus. Às vezes, nós, como seres humanos, nos compadecemos, mas há um livre-arbítrio, queridos. Todos têm a oportunidade de escolher o seu futuro, a sua eternidade. Por isso eu sempre digo: o pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, o esposo não pode salvar a esposa não pode salvar o esposo. A salvação em Cristo Jesus é individual. A pessoa tem que sentir o desejo nos corações. Graças a Deus que os seus filhos de menores não irão ter que passar por isso. Como eu disse, a Bíblia diz que quando houver o arrebatamento da igreja, as crianças abaixo de 12 anos serão arrebatadas. Aí começa o desespero das mães, dos pais. O filho sumiu, coloca na Rede Globo, coloca no SBT, procura a polícia. Alguém roubou meu filho, alguém sequestrou, e não irão encontrar. Lares de desespero. Não é no lar, não, querido, é lares. O vizinho da esquerda, da direita, de frente, na
Pensa bem, queridos. O desespero. Avalie bem a situação, para você não sentir o desejo de se corromper e entregar a tua salvação para sofrer essas consequências que é se não sofrer. Nada nesse mundo pode fazer você mudar de ideia, de ir para a glória. Você fez uma opção, igreja. Naquele dia que você levantou a sua mão para o céu e reconheceu o teu Jesus como teu Salvador, naquele dia você se tornou uma pessoa privilegiada a não sofrer os juízos de Deus que serão lançados nesta terra. Os juízos de Deus é só para aqueles que não quiseram a Deus, é só para aqueles que são incrédulos, idólatras, assassinos, prostitutos, adúlteros, imorais, indecentes, arrogantes, prepotentes, que não quiseram mudar de vida. Todos têm e terão a oportunidade de escolher. A palavra está sendo pregada nos 4 cantos do mundo. Ninguém ficará sem ouvir o Evangelho da salvação, porque para isto o nosso Cristo nos enviou e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado pela palavra de Deus. Ninguém é inocente diante de Deus. Ninguém. Deus é misericordioso, que dá oportunidade para a pessoa escolher o que Ele quer no seu futuro, no porvir. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. A Bíblia diz que Deus amou este mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que morresse por todos, e que se todos se entregassem a Ele, reconhecessem a Ele como Salvador, seriam salvos. Deus amou, queridos. Deus ama. Deus ama as criaturas dele. Deus quer fazer das criaturas filhos, mas nem todos querem ser filhos de Deus. Vivemos numa época de maldade, numa época de desrespeito, numa época onde o que era errado é certo e o que era certo é errado. Mas, igreja, você conhece a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você está liberta do engano deste mundo. Você está liberta do engano deste mundo. Você conhece a palavra de Deus, a verdade. Não se corrompa. Não venda a tua salvação por nem um prato de lentilhas do mundo. Dê o que quiserem te dar. Diga que o teu Deus é mais. A Bíblia diz que o que está guardado para nós, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem. É só o de melhor. É da parte de Deus, o teu Senhor, o teu Deus, que te chamou por amor a ti. Não pise no sangue do Filho dele. Ele é o melhor. É para toda a eternidade. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui. E a Bíblia diz assim: ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Isso tudo que vem, se Deus assim nos permitir, de estarmos aqui, se não houver o arrebatamento da igreja, nós iremos falar desses 3 ais aqui, das trombetas desses 3 anjos que ainda restam. Amém? Glórias a Deus. E também iremos falar a respeito das 7 taças da ira. Queridos, é muitos juízos. Deus vai vir irado.
Deus vai vir irado, com justiça. Deus vai derramar os juízos dele na terra. E ai daqueles, como a Bíblia diz, ai daqueles que estiverem na terra, ai dos moradores da terra nessa época. Não vamos nos corromper, igreja. Vamos, marchar. Glorificar a Deus. Concluímos que o juízo de Deus, ou seja, o juízo que Deus enviará pelas trombetas, será terrível para os moradores da terra naquele dia. Coisas terríveis. Trevas, assolação. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui na quinta-feira em mais um culto da família com a direção da varoa abençoada irmã Iraci, para a glória do nosso amado Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para o término desse trabalho. Guardem o que foi ensinado hoje, hein, igreja? Guardem para o vosso bem. Pai querido, Pai santo de poder e de glória. Querido Deus, obrigado, papai, por nos ensinar a tua palavra como ela é genuinamente, Senhor, e por nos alertar, Senhor, para não ficarmos neste mundo que irá receber os seus juízos, a sua correção, papai. Obrigado, Deus querido, por ser o nosso Deus. Obrigado por ter enviado o teu filho para morrer por nós. Obrigado por abrir os nossos entendimentos para reconhecê-lo como nosso exclusivo Salvador. Obrigado pela oportunidade de podermos morar contigo na eternidade. Naquele grande dia, papai, continue nos fortalecendo, continue nos ensinando a tua palavra, para nós não cairmos nos encontros deste mundo, dos cantos das sereias que estão neste mundo, Senhor. Continue nos fortalecendo, nos guardando, nos livrando, colocando ao redor de nossas vidas anjos guerreiros e colunas de fogo, Senhor, nos livrando do homem sanguinolento, papai, nos livrando do homem da língua perniciosa, ó Deus. Continue abençoando a tua igreja, dando vitória para a tua igreja. Queremos a cada dia sentir a tua presença em nossas vidas, ó Pai, porque é a tua presença que nos fortalece, é a tua presença, ó Pai, que faz nós sermos diferentes neste mundo de pecado, neste mundo atribulado, ó Deus, é a tua presença que traz refrigério para a nossa alma. Oh, papai, nós somos gratos por tudo. Não sabemos como, Senhor, podemos pagar, mas reconhecemos teu filho como nosso, Senhor. E as nossas dívidas, ó papai querido, foram pagas naquele dia que ele esteve aqui na terra e verteu o sangue dele por nós, Senhor. Deus, te amamos. Deus, nós te adoramos. Deus, a nossa vida é propriedade particular tua, Senhor. Este mundo para nós não tem significado, Senhor, a não ser que seja para proclamar o teu evangelho, a não ser que seja para te servir, Senhor, porque caso contrário, Deus, recolha-nos deste mundo, papai, porque este mundo é assolador, porque este mundo é perseguidor, porque este mundo é falso, Deus, e nós queremos sentir a tua presença e estar ao teu lado, Senhor. Deus, toma essa igreja nas tuas mãos, continue abençoando ela como sempre o tem abençoado desde a fundação, e foi o que tu colocou em nossos corações, Senhor, para que proclamarmos o teu evangelho, Senhor. Deus, vai ter encontro as famílias que estão ao redor e ao derredor desta igreja, Senhor. Abençoa elas, papai, liberta elas
internautas, Senhor. Opera a maravilha na vida deles, meu Deus. Tu conheces a cada um, Deus. Senhor, queremos te pedir também especial. Vai de encontro os nossos parentes, oh Deus, quebra a dureza daqueles corações. Faz obra na vida deles, Senhor, para que eles não venham se perder naquele grande dia e que eles possam estar conosco na glória, papai, para juntos exaltarmos e glorificarmos o teu nome, Senhor. Oh Pai, nós te agradecemos por tudo que tem feito, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém, amém. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.